Olá, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Ele que é o leão da tribo de Judá, rosa de Saron, lírio do vale. Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Início de semana, graças a Deus. Eu espero realmente que você esteja bem, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, em nome do Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, que é Jesus de Nazaré, ao único que é digno de todo louvor e toda adoração, aquele que morreu na cruz, aquele que é Alfa e Ômega, mas aquele que ressuscitou gloriosamente, vive e reina à direita do Pai e um dia voltará em glória para arrebatar a sua noiva, a igreja, para o céu. Em Jesus Cristo e por Jesus Cristo eu desejo a você a paz e o amor. E desejo realmente que essa semana seja uma semana de muita bênção, de muita graça, de muito poder de Deus, de muito milagre de Deus na minha vida e na sua, meu amado e minha amada no Senhor. Início de semana, quero lembrar, não esqueça, meu querido, minha querida, todo início de semana, nós sempre lembramos e também no final, toda segunda e toda sexta-feira no Clube Nacional, nós temos a nossa Eucaristia de Cura e Libertação. Toda segunda e toda sexta-feira no Clube Nacional, a nossa Santa Eucaristia de Cura e Libertação. Bendito seja Deus por isso. Então participe, venha participar. Nós estamos aqui com o programa Jesus Leão de Judá, pela rede paulista de televisão, a nossa querida rede paulista. Então vamos iniciar na presença do Senhor, iniciar realmente na santidade de Deus, iniciar realmente invocando o Senhor sobre todos nós. Irmãos, essa semana eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos nas cartas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse. Numa outra ocasião, há um tempo atrás, nós já meditamos, mas é sempre bom porque pessoas novas estão assistindo, que não sabiam do programa, hoje estão assistindo o programa. Muitas pessoas me param e dizem, olha padre, eu vi o senhor na televisão, agora eu quero assistir. Então muitas pessoas novas estão assistindo. Então vamos agora meditar, cada dia são 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, aquela região ali da Turquia. Então nós vamos, a Turquia atual é claro, na Ásia no tempo do apóstolo São João. Então nós vamos meditar nas 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Primeira carta, hoje primeiro dia do programa, não é? Embora o primeiro dia da semana é o domingo, mas nós iniciamos hoje, porque é o primeiro dia que nós temos o programa na semana. Então vamos para a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. O Senhor Jesus, no capítulo 1, ele nos fala quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros ou candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros ou 7 candelabros são as 7 igrejas. Então já sabemos, quando Jesus se refere à estrela, se refere ao anjo daquela igreja. E depois ao candeeiro ou candelabro é a própria igreja em si. Então vamos agora, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, essa primeira carta à igreja de Éfeso, cidade de Éfeso, na atual Turquia, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 ao versículo 7. É a primeira carta hoje, segunda-feira, para a nossa meditação. Primeiro nós sabemos que as estrelas, as 7 estrelas, significam as 7 igrejas. As 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É a última, Laodiceia é a última. As sete estrelas são as sete igrejas. Quais são as sete igrejas? Quais são as sete comunidades? Quais são as sete congregações que o Senhor manda, portanto, a esta carta? O Senhor nosso Deus. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E na primeira carta, o que o Senhor Jesus está falando para o anjo daquela igreja? Porque cada igreja tem o seu anjo, que conduz a igreja, que está à frente da igreja. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Assim deve ser a igreja do Senhor, como a igreja de Éfeso. É uma igreja que tem boas obras, que trabalha, que é perseverante, que não suporta os homens maus. A igreja, irmãos, a igreja não pode suportar os homens maus, aqueles que querem o mal. E não pode de maneira alguma, queridos. A igreja, ela tem realmente muitas vezes que disciplinar os seus membros. É preciso, é necessário. Por quê? Diz a palavra, não podes suportar os homens maus. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A igreja, claro, hoje também, como na igreja de Éfeso, nós também devemos ter perseverança, perseverar na fé, suportar provas por causa do nome de Jesus, por causa da palavra dele. Devemos estar preparados e não esmorecer, não desanimar. Porém, o Senhor Jesus, ele fala para o anjo da igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Irmãos, voltemos ao primeiro amor. Aquele momento em que nós conhecemos o Senhor Jesus, aquele momento que nós fizemos a experiência com Jesus, que o nosso coração foi inflamado e nós sentimos o poder de Deus. E muitas vezes, infelizmente, nós vamos esmorecendo, vamos esfriando o primeiro amor. Então o Senhor Jesus, ele fala para a igreja de Éfeso, nessa primeira carta, e para nós, a igreja de hoje, a igreja do século 21, que nós não devemos voltar ao nosso primeiro amor. Amém, meu amado, minha amada? Voltemos ao primeiro amor, o nosso amor a Jesus e por Jesus. Deus abençoe a todos. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, programa Jesus, Leão de Judá, aqui na nossa querida Rede Paulista. Vamos agora para a palavra do Evangelho, hoje, segunda-feira, primeiro dia da semana. Não esquecendo, meu amado, minha amada, que toda segunda e toda sexta, no Clube Nacional, nós temos a nossa Eucaristia de cura e libertação, né? Cura e libertação. Vamos para o Evangelho do dia, São Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Lembrando que hoje nós celebramos a anunciação do anjo a Maria, que ela seria a mãe do Salvador. Ela tinha sido escolhida por Deus entre todas as mulheres da Judéia, da Galiléia, para ser a mãe do Salvador. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Palavra para mim e para a sua salvação. Irmãos, o anúncio do anjo Gabriel a Maria. No capítulo 1 de São Lucas, nós temos lá aquela história bonita, linda, de Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote judeu do Templo de Jerusalém e Isabel era sua esposa. Eles moravam numa cidadezinha chamada Ain-Carém. Ain-Carém é uma cidadezinha que fica nas montanhas da Judéia, próximo de Jerusalém, não é distante de Jerusalém não, próxima de Jerusalém, a cidade de Ain-Carém. Então diz a palavra de Deus que um dia o anjo do Senhor aparece a Zacarias, não em Ain-Carém, aparece a Zacarias lá no templo de Jerusalém, o anjo Gabriel, anunciando que a sua esposa ficaria grávida, e ele duvida, ele pede uma prova. E a prova seria o quê? Ele ficaria mudo, não falaria nada, até o dia do nascimento do seu filho, a quem ele deu o nome de João. E assim aconteceu. A Bíblia diz, por que estou falando isso? Para contextualizar, para nós entendermos a palavra do Evangelho de hoje. Porque o Evangelho, no versículo 26, diz assim, olha, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Então, que 6º mês? 6º mês de gravidez de Isabel. Isabel estava no 6º mês. Ela que era estéril, era idosa. Humanamente seria impossível Isabel dar à luz a um filho. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O próprio anjo diz, olha, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O impossível é para mim, o impossível é para você. Deus não conhece a palavra impossível. No dicionário de Deus não existe a palavra impossível, porque o nosso Deus não conhece o que é impossível, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que fez uma mulher estéril, uma mulher idosa, ficar grávida e deu à luz a João, que depois recebeu o nome de Batista, aquele que batizava nas águas do Rio Jordão. Por isso que ele recebeu o nome de Batista. João recebeu o nome de Batista não porque há sobrenome. No tempo de Jesus não havia o sobrenome. A pessoa era conhecida pela sua profissão, pelo local de trabalho, pelo nome do pai. Então João Batista, batizador, aquele que batiza na água do Rio Jordão. Por isso que ele recebeu o nome de Batista, o batizador, aquele que batiza. Então, irmãos, hoje o mesmo anjo Gabriel que apareceu a Zacarias no templo de Jerusalém, como está escrito aqui, olha, em Apocalipse, Apocalipse não, irmãos, Lucas capítulo 1, diz a palavra do Senhor que o mesmo anjo Gabriel aparece a Maria. Isabel e Zacarias moravam em Ain-Carém, próximo a Jerusalém, na Judéia. Maria morava, irmãos, no norte, na Galiléia. Israel, naquele tempo, haviam 2 regiões, o norte, que era a Galiléia, e o sul, que era a Judéia. E a Bíblia diz que o anjo apareceu na Galiléia, em Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, chamada Virgem Maria, e o homem chamava-se José. E entrando, o anjo saúda Maria, alegra-te, ave, muito favorecida, cheia de graça, da graça do Senhor. O Senhor é contigo. Maria ficou perturbada. O que significaria aquela saudação? Aquele homem resplandecente de beleza, entrar na sua casa, cheio de luz, era um anjo do Senhor, saudando Maria, uma jovem, uma menina, prometida em casamento a José. Eles ainda não estavam casados, tanto que ela diz, como vai acontecer isso? Ela mesmo diz, olha, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Está no versículo 34. Pois o anjo anuncia a Maria, olha Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor, como nosso Deus é poderoso. Cumpriu-se assim a profecia antiga, muito antiga,
do profeta Isaías. Profeta Isaías, no seu capítulo 7, Isaías, no capítulo 7, o que ele nos ensina? O profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Olha Deus que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías, no capítulo 7, Isaías capítulo 7, no versículo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus está conosco, Deus é conosco. Então, cumpriu-se esta profecia. Isaías capítulo 7, no versículo 14. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Portanto, hoje, no Evangelho de São Lucas, no Evangelho de São Lucas, nós temos assim o cumprimento desta profecia. O nome da virgem era Maria. E este ente santo que nasceria dela seria chamado Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs do Senhor, bendito seja o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos ama, que nos resgatou, graças ao nascimento do seu Filho, que nasceu da Virgem Maria, e ele, Jesus, o Emanuel, Deus conosco, veio para nos salvar no madeiro da cruz. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Amém? Meu amado irmão, minha amada irmã, eu desejo realmente que o anjo do Senhor acampe ao seu lado nesta noite. Eu desejo que o anjo do Senhor esteja com você. Assim como diz o Salmo 33, 34, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam e temem a Deus, que o anjo do Senhor esteja junto de você, protegendo e amparando você. O mesmo anjo Gabriel, que avisou, que anunciou a Isabel, a Zacarias, esposo de Isabel, e anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Até amanhã, em nome de Jesus, o Leão de Judá.